Graças, pais amados, sejam bem-vindos ao Oleiro Cast, o podcast da Paróquia do Oleiro, que tem como propósito moldar a nossa vida, assim como o oleiro molda o vaso. E aqui está comigo nesse primeiro podcast, Paulo. Amém, graças e paz amados, que Deus os abençoe e que você possa ser edificado com essa nossa conversa que teremos hoje. Amém. Queridos, eu quero explicar um pouco do propósito do podcast do Oleiro, o Oleiro Cast, como assim vai ser chamado por nós. Desejamos e tivemos aí a ideia, e já faz um tempo que a gente vem pensando nisso, com o propósito não de ganhar uma abrangência nacional ou internacional. Se isso acontecer, graças a Deus, e que Deus seja louvado por isso, mas o grande propósito do Oleiro Cast é de levar informação, conteúdo, assuntos que são importantes para a Igreja do Senhor e de maneira muito especial também para a nossa igreja local, a Paróquia do Oleiro e nossas igrejas irmãs aqui. Enfim, esse é o nosso propósito, esse é o nosso desejo, é de poder sempre estar aqui nesse canal, oferecendo algo importante para você, que é nosso irmão em Cristo, para ter aqui tempos de descontração também, momentos de sorrisos, como também momentos sérios, de assuntos que talvez possam gerar algum tipo de dúvida, ou algum tipo de polêmica, ou algum tipo de esclarecimento e confronto também para a sua vida. Esse é o propósito do Oleiro Cast, levar a verdade que liberta, levar a luz que ilumina nosso caminho, que é a palavra de Deus, e que para isso, e que para tanto, o Senhor nos ajude, e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos conduza, para que a gente possa gerar esse conteúdo para a glória de Deus, e para abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. E para falar nisso, Paulo, o nosso primeiro Oleiro Cast tem como tema, ou um propósito, a gente vai fazer a gravação de vários vídeos, né? Sim. Como a gente já conversou, já combinou. E a ideia é de que esses vídeos façam uma convergência para o Pentecostes. E hoje a gente vai falar de quê, Paulo? Exatamente, a gente vai falar hoje sobre essa semana, vai ser uma semana para edificar a igreja com esse conhecimento, não somente acerca do Pentecostes, mas daquele que fez o Pentecostes acontecer, que é o Espírito Santo. Então a gente vai falar um pouco sobre essa doutrina, sobre quem é essa pessoa, se é uma pessoa, o que é, Sim. né? E a gente vai aprender um pouco durante essa conversa. Boa. Amém? Amém, amém. Coisa boa. Então vamos lá. Como Paulo falou, a ideia é da gente esclarecer, e uma das propostas que a gente trouxe aqui hoje, é de que a gente realmente apresente a pessoa do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Não é? Para que a gente possa ir desenvolvendo esse assunto, de maneira que quando a gente chegar no Pentecostes, a gente realmente deseje com convicção, com conhecimento e sabendo quem é realmente o Espírito Santo. E aí vamos começar, né? Bem, posso começar? Pode, vamos lá, Paulo. Aqui é quase que uma sabatina com o pastor Júnior, vai ser bem interessante isso. Justamente porque a gente já começa com algo que algumas pessoas da igreja têm essa dúvida, né? E eu vou lançar aqui algumas dúvidas que são comuns, algumas dúvidas também, como muitos já sabem, a gente trabalhou hoje para passar para a comunidade, especialmente para o pessoal da Paróquia do Oleiro, mas também colocou isso nas redes sociais, para que pessoas que têm dúvidas acerca do Espírito Santo pudessem lá compartilhar e a gente aqui, com a ajuda do Senhor, responder, né? E aí, para começar, o Espírito Santo, Sim. a gente consegue ver esse Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente vê que existe uma doutrina chamada Trindade. Sim. Que nessa doutrina a gente não vai encontrar esse nome específico, pelo menos assim, para quem é um leitor da Bíblia, para quem já em algum momento leu a Bíblia, Sim. né, e justamente de Gênesis a Apocalipse, não vai encontrar esse nome Trindade. De onde é que isso veio? Isso é bíblico, no sentido assim, que isso está em conformidade com o ensinamento bíblico, ou isso é invenção de alguém que as pessoas acreditam, enfim.
Como é que funciona isso? Boa pergunta, Paulo. E começou bem, viu? Pergunta leve, né? Leve. Veja só, a doutrina da Trindade, ela é importante porque a Trindade, ela vai revelar para nós, essa doutrina, né? Realmente a essência de Deus. É fato que a gente aprende na teologia que ninguém consegue, como diz a canção, explicar Deus. Ninguém consegue realmente entrar, adentrar, sondar Deus. Deus é quem sonda a gente. Mas a gente pode olhar para as Escrituras e encontrar, sim, essa doutrina ou esse nome, realmente a Trindade, a gente não vai encontrar. Mas a gente pode perceber um Deus que é triuno. É um Deus, um só Deus, mas que é formado por 3 pessoas. Não é? E é daí que vem essa questão da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a gente olha, e que como você perguntou aí, ou como você citou, que é a dúvida de pessoas, Sim. Mas será que isso não é só do Novo Testamento, não? Não é só depois de Jesus, depois que ele subiu aos céus, que o Espírito Santo veio, ou depois do batismo de Jesus? Não. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, lá em Gênesis, por exemplo, capítulo 1, a gente vai ver, não é, o termo usado na criação, não é, ali em Gênesis 1, 26, não é, o próprio Deus dizendo assim, façamos. E aí o texto vai dizer, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então esse é um texto clássico, todo mundo já ouviu falar nesse texto, todo mundo conhece esse texto, que é o texto da criação. Na escola, na alfabetização, ou até na roda em casa, da mesa, onde for, todo mundo já falou. E esse texto vai trazer a primeira evidência de que ali não estava só uma pessoa, mas que havia mais gente, porque o verbo fazer está na terceira pessoa do plural. Então ali a gente já vê uma pluralidade do que Deus é. Não é como também, quando a gente vai lá em Gênesis, ainda em Gênesis 3:22, a gente vai ver que Deus, em das suas conversas ali, junto com o seu corpo da criação, que a gente compreende, vendo as Escrituras, que é a Santíssima Trindade, ele vai dizer assim, eis que o homem, o texto diz completo, né? Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Novamente, Deus ali se referindo a mais gente com ele na criação, e o detalhe é esse. Esses textos não estão incluídos em um contexto de que já havia uma terra povoada. Esse texto estão aí dentro de um contexto de criação, onde era o próprio Deus, na eternidade, criando todas as coisas. Sim. Amém? Amém. Então, aí a gente vê, como a gente também vai ver profecias em Isaías, né, como a gente também vai ver salmos que vão relatar isso para a gente, como o Salmo 45:7, que o próprio salmista vai dizer, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, não é? Sim. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com um olho de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então, Deus chamou alguém de Deus. Então, Deus não chamaria alguém de Deus se não fosse um coexistente com Ele, um com Ele. Então, também esse salmo evidencia no Antigo Testamento a presença da pluralidade de Deus, a presença de mais uma pessoa que é um com Deus e que se torna Deus e que a gente nomeia a Trindade. E para meio que consolidar até esse fechamento dessa triunidade e da Trindade aqui no Antigo Testamento, a gente sabe que tudo que aconteceu no Antigo era sombra das coisas que aconteceriam. E o autor, os Hebreus, né, Deus inspirando, conduzindo na sua soberania tudo, ele deixou registrado exatamente, né, exatamente o que o salmista fala, o autor de Hebreus repete lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 8, dizendo o seguinte, a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino.
Então aqui a gente meio que consolida a presença da Trindade nos primórdios de tudo, desde a eternidade. Entendi, pastor. Agora sim, tem uma coisa que fica e pode ficar um pouco confusa. Sim. Porque se eu falo de Trindade e eu falo de um só Deus, né, acredito que algumas pessoas ficaram satisfeitas com essa resposta. Mas eu quero ir mais além. Arrocha? A Trindade é composta pelo Pai, a pessoa do Pai, Sim. a pessoa do Filho Sim. e a pessoa do Espírito. Ok. Mas é comum, pelo menos eu, por um tempo, orei bastante assim, eu orar para Deus Pai, às vezes para Deus Filho, mas eu não achar tão importante orar para o Espírito Santo. Inclusive, nessa divisão de pessoas, existe a primeira, a segunda, a terceira pessoa da Trindade. E na minha cabeça isso era muito claro. Né? E acredito que na cabeça de algumas pessoas, se é terceira é porque está abaixo. Abaixo de alguém. Então é isso, o Espírito Santo ele está abaixo do Filho, ele é menos do que o Pai. Não é assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. Então quer dizer que não tem uma hierarquia. Não existe nessa uma Trindade. hierarquia, porque apesar de serem três, mas só existe um Deus. Então, eles são coexistentes, da mesma essência, pensam da mesma maneira, né? Vamos dizer assim, compreendem da mesma maneira, e eles têm e carregam consigo o mesmo atributo. Então, não existe o que a gente chama na teologia sistemática uma subordinação. Isso foi até uma heresia que até surgiu na tentativa de justificar a Trindade. E existiram vários ensinos equivocados. Um deles foi a subordinação, né, de dizer que realmente o Pai era o suprassumo, o Filho ele estava na hierarquia do meio e o Espírito Santo ali embaixo, como também pela nossa expressão, né, a gente trazendo para o entendimento de hoje, realmente quando a gente diz assim, ela é a terceira, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí, com o nosso pensamento humano reduzido, pequeno, a gente termina transferindo o nosso sentimento, aquilo que a gente vê na gente, para a pessoa de Deus em relação à pessoa do Espírito Santo. Né? E termina dizendo assim, porque ele é o terceiro, ele é o menor. Não. Né? Eles são coexistentes, eles são formados e existentes na mesma essência. Né? Então, eu gosto sempre de dizer, né? Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. E ponto. Acabou. Isso é carimbado e assinado, como diz a história. Amém, então. Ficou alguma coisa aí, alguma brecha ou não? Acredito que não. Espero que não. Se ficar, vão colocando aí, né? Nos comentários, alguma pergunta que a gente posteriormente pode na doutrina, e se as pessoas também quiserem pesquisar sobre isso, existe a doutrina da Trindade e fala justamente sobre essa doutrina ontológica, né, que fala da essência, né, e que isso. Sim, as três pessoas, elas são consubstanciais, é justamente isso que o senhor falou, e também tem a questão da economia da Trindade, né, que é como ele se relaciona com a criação. Pois bem, então a Trindade no Antigo Testamento a gente consegue encontrar a ação desse Deus Trino. Sim. E no Novo Testamento a gente consegue, como é que a gente enxerga, a partir de que momento a gente pode enxergar, qual o momento, né, que é mais pujante assim que a gente consegue ver essa Trindade já mais explícita, né? O senhor pode falar um pouco sobre, né, um dos exemplos que a gente, pelo menos aí eu já vou falar, já pergunto quase que respondendo, mas o senhor vai dar prosseguimento, isso eu tenho certeza, que é o batismo de Jesus. Como é que a gente consegue enxergar esse Filho, esse Pai, o Espírito, né? E depois disso, como é que a gente pode ver a Trindade atuando na criação? É interessante porque realmente uma das partes mais claras da atuação da Trindade é uma das partes. Sim. Não é a única parte. É no batismo de Jesus ali no Rio Jordão, onde Jesus, ao sair da água, a Bíblia vai dizer isso lá em Mateus 3, versículo 16 e 17. Ao sair da água, o céu se abre, corporeamente
o Espírito Santo, em algumas versões vão usar exatamente esse termo, Sim. corporeamente o Espírito Santo desce como pomba, ou em outras versões vai dizer, como pomba o Espírito Santo desce sobre Jesus, Sim. e do céu, ouve-se uma voz dizendo, esse é o meu filho em quem tenho prazer. Então ali a gente vê Jesus Cristo, Deus homem, 100% Deus, mas 100% homem, o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dele, e o próprio Deus selando tudo aquilo ali que estava acontecendo, revelando ali a atuação da Santíssima Trindade, como era desde a eternidade. Sim. Não é? Como era desde a eternidade, como a gente vê nos registros dos evangelhos, como a gente vai ver ao longo das Escrituras, né? Sim. Ao longo das Escrituras. E existe um homem específico no Novo Testamento que é interessante, eu queria saber, né, inclusive, que ele fala do início do ministério de Jesus, ele que é aquela voz que clama no deserto, esse é João Batista, e esse que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Sim. O que fez desse homem, né, ser maior do que aqueles que nasceram antes, e também o que faz desse homem ser menor do que aqueles que nasceriam depois? Isso, é uma boa pergunta, e é uma pergunta assim que é bem difícil e até bem delicada de responder. Até porque a gente está fazendo aqui algo que vai com um propósito para a igreja local, mas que termina Sim, com certeza. indo para o mundo todo, né? Se Sim. alguém quiser acessar onde tiver, né? Mas João Batista, ele foi um homem realmente cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. A Bíblia relata isso no encontro de Maria com sua mãe Isabel, não é? E o interessante é que o próprio Jesus é quem vai dizer isso a respeito de João Batista, que ele, dentre aqueles que nasceram de mulher, na sua época, Sim. ele era o maior, mas entre nós, ele seria o menor. Porque exatamente como muitas situações na Escritura do Antigo Testamento e neotestamentária ali dos Evangelhos, a gente vai perceber que sempre existiu uma profecia, né? Então João, ele viveu antes do cumprimento da profecia. Sim. E por ele ter vivido antes do cumprimento da profecia, ele recebeu sim a porção do Espírito Santo para um propósito. E a Bíblia vai dizer que esse propósito era para preparar o caminho Sim. para a vinda do Messias. Não é? Então, o ministério de João Batista, ele foi formado com base em quê? Em preparar o caminho, em chamar o povo ao arrependimento. Tanto é que o batismo de João Batista, a gente vai ver durante a escritura neotestamentária, que ele era um batismo para arrependimento, porque ele era o cara que chamava ao arrependimento para apresentar ou preparar realmente esse caminho para Jesus. Sim. Então, por isso que Jesus disse que ele é maior do que os nascidos de mulheres. Sim, da sua época. Da sua época, porque ele já foi um cara cheio do Espírito Santo naquela época, mas é menor do que nós, porque simplesmente a gente vive no tempo da plenitude do Espírito. Sim. Quando o Espírito realmente foi derramado sobre toda a carne, que houve ali o cumprimento de uma promessa. E que a gente vai falar disso detalhadamente mais para frente. Para a gente não atravessar aqui o negócio e para o povo não ficar aí curioso, né? Mas a gente vai detalhar mais para frente. É bom que fique porque eles vão querer assim, vão isso, ficar já com mais vai dando fome para gostinho, assistir né? mais. Já vai dando gostinho, né? Então tá, então só para dar realmente esse gostinho, essa foi uma pergunta que é interessante porque engloba justamente a ação do Espírito Santo no Antigo, no Novo. João Batista, ele que é esse que faz esse tipo de transição, né, desses ministérios. Então, voltando para o que a gente estava falando antes, já dando esse gostinho para o pessoal nos acompanhar, porque vai ter muita coisa boa para a gente poder conversar, enfim, debater aqui. Mas voltando para a Trindade, especificamente para essa doutrina. A gente pode ter, então, três importantes declarações nesse sentido. A primeira, que Deus é três pessoas. Sim. Não é isso? A segunda é que cada pessoa é plenamente Deus. E a terceira é que existem vários deuses. Não. Terceira é que existe um só Deus. Mas que realmente atuam como três, porque isso é tão interessante que quando a gente vai, por exemplo, para a nossa confissão batismal e para o ID do próprio Jesus, Sim. a gente vai perceber que Jesus, antes de ascender ao céu, nas suas últimas instruções, a gente vai ver isso em Mateus 28, 19, como também vai ver em outros evangelhos, a gente vai ver Jesus dando uma ordem. Sim.
né? E a ordem era muito clara quando diz assim: ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Então, a gente percebe que aqui também, né, nessa questão ali, a Trindade ela está em 3 pessoas, mas um só Deus. Deus nunca ia, né, citar alguém menor do que Ele dentro de um mandamento dele. Sim. Né, dentro de uma ordem nesse sentido, né, de uma ordem divina, da altura do batismo, vamos dizer assim. Como também a gente vai ver isso na bênção apostólica que Paulo cita e ensina lá aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falar ali, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É uma bênção que até hoje a igreja cristã, ela repete e impreta sobre a sua igreja, porque também é uma bênção trina, é uma bênção que ali impreta e invoca a bênção da Trindade sobre o seu povo, né? Que é algo deixado como herança e como orientação pelo próprio Deus. Sim. Mas, de fato, apesar de tudo isso, apesar de serem 3 pessoas, distintas, inclusive, a gente vai ver mais para frente, Sim. mas existe um só Deus. Nós não adoramos a 3 deuses, né? Nós não, e já se levantou também, porque assim, Paulo, um parênteses é importante se abrir aqui. Primeira coisa é que as Escrituras, a gente só crê pela fé. Pela fé. Sem os olhos da fé, a gente não vai enxergar nem entender absolutamente nada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tem realmente assuntos e doutrinas bíblicos, né, que por mais que a gente se esforce estudando pra caramba para respondê-los ou para trazer um sentido, a gente não vai conseguir atingir essa expectativa de ninguém. Sim. E um dos assuntos que para nós humanamente é impossível de chegar a uma conclusão assim, realmente que vá satisfazer todos os corações, é a Trindade. Porque é um mistério muito grande para a gente. Entendeu? Porque nós somos humanos, visíveis, finitos, acostumados a ver, por exemplo, eu vou trazer um assunto que não tem nada a ver aqui com a Trindade, mas é só para fazer uma analogia. A gente celebra o matrimônio na intenção e na compreensão de que espiritualmente 2 se tornem uma só carne, mas a gente nunca consegue dizer que quando os noivos se levantam ali, após a oração, após a bênção recebida, que eles se levantam como um, que eu continuo vendo o quê? 2. Exatamente. Então imagine algo que realmente é desse tamanho, que a gente está falando aqui da pessoa de Deus, da essência da pessoa de Deus. Sim. Né? Então, para a gente ter assim, respostas que realmente preencham a satisfação, o interesse e o querer de todos, só é possível mediante a fé. Porque sem a fé, sempre vai faltar alguma coisa. Com a fé, a gente sempre vai ter algo que a gente não vê, mas a gente crê, porque a gente sabe de onde veio, e veio do trono da graça, do trono da glória, veio direto do coração de Deus para nós. Então essa é a doutrina da Trindade. Eu estou dizendo isso para já ir confortando e conformando os corações. Sim. Que podem de repente ir ali fazer, gerou alguma inquietação ou gerar alguma inquietação e querer algo mais palpável, mais substancial, e não vai ter. Nem eu, na minha pequenez, nem o maior teólogo vai conseguir falar isso. O justo, né? O justo viverá pela fé, ponto. É isso aí. Mas só existe um Deus. Sim. Um Deus. Amém. Né? Um Deus. Então, quer dizer... Apesar de suas distinções, mas é só um Deus. Certo. Então, assim, já dá para entender, e pelo que já foi esclarecido, isso não vai ser uma pergunta, mas uma afirmação, que, no caso, o Pai, ele definitivamente não é o Filho. Eu digo isso porque existem algumas teologias, e por aí vai, alguns pensamentos que acham que Deus, na verdade, que afirma, né, que Deus é um só, mas que em momentos diferentes e distintos da história se manifestou da forma que lhe apraz, e a gente pode entender que essa não é a teologia que a gente adota. Sim. Certo? Então a gente pode sim falar que o Pai não é o Filho. Sim, perfeito. O senhor poderia explicar isso para a gente? Sim, o Pai não é o Filho, e eu não vou explicar, mas eu vou ler o texto bíblico
que ele vai jogar luz para o que a gente precisa entender. Então, quando a gente vai lá no Evangelho de João, para mim, isso é a maior explicação, né? A maior explicação que realmente vai distinguir o pai do filho. É João capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Quando o texto conhecido de todos nós cristãos vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo com Deus. Ou seja, Paulo está aqui com Pastor Júnior. Isso. Então, eu tenho uma equipe aqui por trás de bastidores, né? Por exemplo, eu tenho aqui o postulante Vitor Ferreira. Ele está com Paulo e está com Pastor Júnior. Então, a gente vê essa distinção na própria Escritura, registrando que há uma distinção entre o pai, entre pessoas, né? E o filho, entre pessoas. Isso, entendi. Entre pessoas. Eles são Deus, mas ao mesmo tempo são distintos. São pessoas distintas. E o próprio texto faz essa distinção, não é invenção nossa. Qualquer pessoa que lê um pouquinho mais devagar o texto, porque eu fiz essa pergunta hoje lá em casa, no devocional da família, não é? E aí todo mundo ficou procurando, está nesse texto aí de 2 versículos, pode procurar o porquê que o pai não é o filho. E aí simplesmente porque o texto sagrado vai dizer que existia uma companhia, está com, exatamente. E se está com, são 2 pessoas. Então também, já que o pai, e eu falo isso porque assim faz parte da doutrina da Trindade, então se o pai não é o filho, o pai também a gente pode entender nesse mesmo contexto que não é o Espírito Santo. Sim, né? perfeito, com essa mesma base. Realmente diferentes. Até porque também tem textos que vão embasar essa mesma questão, como a gente vai ler o texto, né? Que está lá em João 14, 26, Sim. Né? Que o próprio Jesus é quem vai expressar esse texto, mais uma vez, além de fazer a distinção entre as pessoas, aqui também a gente tem mais uma vez a manifestação da presença da Trindade, aqui no contexto agora neotestamentário, né? Que vai dizer ali do versículo 26 do capítulo 14 de João: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que lhes disse. Então, se o Pai enviará, como é que o Pai envia? Né? Então, a gente aqui também já consegue fazer a distinção entre uma pessoa e entre a outra pessoa. Sim. E, por último, o Filho não é o Espírito Santo. Essa também é uma afirmação que a gente pode entender. Sim, pronto, a gente pode pegar o mesmo texto, sim, né, que a gente leu agora há pouco, para explicar que o Pai não é o Espírito Santo, porque o próprio Jesus, ele também vai afirmar isso, dizendo que o Pai enviará o Espírito no seu nome, ou seja, no seu próprio nome, o Pai enviaria o Espírito, como também a gente vai ver no capítulo 16 de João, no versículo 7, né? João foi o que mais escreveu sobre a triunidade, foi quem mais trouxe conteúdo, por isso que eu estou usando muito o texto de João sobre referência. Interessante, né? Isso. Para a gente poder perceber essa presença. Mas no versículo 7 do capítulo 16, né, o próprio Jesus também vai dizer: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então aqui praticamente é o mesmo texto, né? Mas sendo aplicado de maneira diferente por Jesus pelo momento que ele estava vivendo. Em um momento ele diz que vai e que o Pai enviará o Consolador, e aí eu creio que Jesus intencionalmente, sim, como o verbo, como o Logos de Deus, diz assim: eu vou botar aqui para destacar a Trindade e destacar que somos 3 pessoas, eu estou aqui conjecturando. Sim, sim. E aqui no versículo 7, ele aqui define para ele, mas eu também tenho que fazer distinção entre eu e o Espírito Santo, então eu enviarei a vocês. E aí é onde a gente percebe também que Jesus também não é o Espírito Santo. Amém. O Filho não é o Espírito. Então, só para terminar essa doutrina da Trindade, né, e a gente vai encerrar, né, acho que pelo menos não encerrar a nossa sequência de podcasts, vão ter outros e a gente vai se aprofundar, inclusive no que já foi falado aqui, sim, né, mas para a gente poder ir com calma e tentar fazer o máximo possível de explicar
estudar, na verdade até falo de ensinar, né, quem é o Espírito Santo. Mas tem uma frase que é bem interessante e eu queria que o senhor me ajudasse com ela, que diz que o filho, ele não foi formado ou não foi criado pelo pai, mas sim ele foi gerado. Então o filho foi gerado pelo pai e o Espírito Santo ele procede do pai e do filho. É assim, essa frase ela está correta? Essa é uma pegadinha, né, Paulo? É uma pegadinha. Mas a gente percebe que mais para frente a gente vai ter uma explicação até um pouco mais convincente, vamos supor, sobre isso. Mas eu diria que o pai é aquele que planejou tudo. Sim. O filho é aquele que iniciou a execução de tudo que o pai planejou. Sim. E o Espírito é aquele que, procedendo dos dois, sim, completa essa obra. Então, eu vou fazer esse fechamento dessa pergunta mais para frente. Mas eu creio que essa afirmação, ela pode ser coerente que você está fazendo. Sim. Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, encerrando essa primeira parte aqui da gente, né, espero que você também, Paulo, tenha gostado, tenha com certeza se interessado. Eu vou também, dizer que não é. Também espero que você que está aí conosco, nos acompanhando, tenha se interessado pelo conteúdo. É essa a proposta que a gente tem. E esse foi o nosso primeiro Oleiro Cast, que tem como propósito moldar a nossa vida, assim como o oleiro molda o vaso. Que Deus abençoe. Fiquem em paz e até o próximo. E essa conversa entre Pastor Júnior e Paulo, você só encontra aqui. Que Deus abençoe.